Eu acho que essa audiência pública ela tem uma importância muito grande, porque a vida pública, e aí, doutor Márcio, isso é sempre lógico, você pode fazer 1000 cirurgias. Se você errar uma, você vai ter que responder por elas. É igual no parlamento. Você pode acertar 10.000 vezes. Se você fizer um projeto de lei que vai contra a população, aquilo, você vai ter que responder por aquilo. Então, essa audiência pública ela não é para jogar pedra em absolutamente ninguém. Pelo contrário. É para esclarecer os fatos que aconteceram no Distrito Federal. Eu não acho que nós não podemos deixar isso para lá. Foi gravíssimo o que aconteceu no Distrito Federal. Acho que nós não podemos também politizar isso, mas foi muito grave o que aconteceu no Distrito Federal. Porque, por sorte, nós não tivemos um óbito. Por sorte. E, para quem tem fé, por Deus, que é o meu caso. Porque, no meio-dia, naquele horário, é muito complicado você não ter ninguém ali. Mas o primeiro item que eu anotei aqui para trazer esclarecimento, e eu acho que isso é tão importante, do ponto de vista, como o doutor Márcio colocou aqui, do ponto de vista de gestão, e discordo de vários pontos da fala dele, mas o respeito como servidor público, como homem que porque nós estamos na vida pública, né? Nós iremos passar, e vocês que são servidores aqui, são DR, são a Nova Cap, e nós somos agentes públicos nesse momento. Mas eu acho que tem algo que acontece no formato errado. Hoje, o DR não é mais uma autarquia. Ele não é. Ele só é uma autarquia no papel. Vocês me desculpem a franqueza. O ano passado, Ludovício, e você foi o único que teve coragem de falar comigo, falar que era contrário, mas que não poderia, naquele momento, também se posicionar, porque era o presidente do órgão e está, de uma certa forma, na responsabilidade e na confiança do governo do Distrito Federal. Teve algo tão gritante que passou por essa casa, tão gritante, tão gritante, tão gritante, que foi um projeto de lei que o governador mandou para essa casa, para que nós aprovássemos aqui o uso dos recursos dos órgãos, entidades, autarquias, etc., para o GDF, para a Fonte 100. Como é que você vai ter uma casa, cuidar de uma casa, organizar uma casa, se você não pode geri-la? E aí é da onde que eu quero discordar do ponto principal. O projeto de lei que veio para essa casa, para utilizar os recursos do DR, como foram utilizados, eu tenho como comprovar, e eu trouxe na audiência pública para comprovar, é que responsabilizam diretamente o governador do Distrito Federal. E aí não há disputa política. Contra fatos não há argumentos. E por que, deputada Celina? Porque se deixou de investir no DR, esse 1 bilhão que nós colocamos que não foi executado, e a gente agora está fazendo um pente fino nisso dentro do sistema, e eu vou ler depois para vocês, esse recurso, sabe onde que ele foi parar nos 4 anos? Na Fonte 100. Então, se tirou dinheiro do DR. Se tirou. E agora chegar e falar que a culpa é do gestor que não deu conta de licitar 4, 5, 10 viadutos, porque não tinha dinheiro, e que está arrumando 50 milhões de última hora, para mim é dar um tapa na cara da população. Eu vou arrumar 50 milhões. Pelo amor de Deus, você furtou o DR 4 anos que não poderia furtar. E para deixar isso muito claro que eu estou falando, eu estou representando, inclusive, isso no Ministério Público, para ver se ele continua tendo a mesma posição. Porque eu, o deputado Wellington e o deputado Raimundo Ribeiro, à época, nós representamos. No Tribunal de Contas ainda está aberto. Ele ainda não deu um parecer final sobre isso, não. Que não poderia utilizar aquele recurso, porque era uma autarquia. É igual o recurso de multa, vocês não podem usar para outra coisa. E foram utilizando na Fonte 100, como se isso não fosse um crime de responsabilidade. É um crime brutal de responsabilidade. Se utilizou o recurso do DR, porque ninguém mais do que eu, talvez, saiba do tamanho da crise. Sem hipocrisia, nós tivemos uma crise gravíssima, sim, financeira. Passamos dificuldade. Mas se utilizou recurso que não podia. É a mesma coisa de falar o seguinte, eu estou apertado, eu vou ali roubar o banco. É praticamente isso que aconteceu dentro da DR. Porque esse recurso é ilegal. Pode ser que agora, as pessoas comecem a entender, quando a gente falava, olha, o recurso DR é DR.
O recurso da DASA é da DASA. O recurso do Detran é do Detran, não é do planejamento. E quando o planejamento lava as mãos e fala, olha, a gente não executou esse recurso, e aí é muito importante colocar que quando, no ano de 2015, que as pessoas me perguntam, esse negócio de 1 bilhão em caixa, no ano de 2015, tinha uma despesa autorizada de 600 milhões. Só foi empenhado 265 milhões. Os outros, você pode ter certeza que foram gastos no governo do Distrito Federal, porque não tem dinheiro em caixa. O orçamento é uma peça fictícia. Não tem esse dinheiro em caixa. E a gente está fazendo um levantamento sobre isso. No ano de 2016, tinha 700 milhões em caixa. Mas só foram gastos 306 milhões. E o resto? Foi gasto pelo governo do Distrito Federal, porque esse dinheiro não está lá. Então, há, na medida desse montante, que se retirou do DR nesses 4 anos, nesses 3 anos, 1 bilhão 216 milhões, que não foram executados pelo DR, e que eles não existem no orçamento realmente, como disse o doutor Ludovici, porque eles foram utilizados pela fonte 100, que fosse nobre para pagar servidor público, que fosse o que fosse, mas não é legal, não tem legalidade. E aí, doutor Márcio, eu tenho muito respeito pelo senhor, pela história que o senhor tem, pela história pública, pelo homem público que o senhor é. Mas o senhor imagina, talvez as pessoas não tiveram coragem de colocar, como se sente os servidores do DR, com a massa capacitada que nós temos, vir um servidor da nova CAP, neste momento de crise, por mais capacitado que seja, para assumir esse cargo, esse posto. É algo que, para os servidores, é surreal. Do ponto de vista estratégico do governador, talvez até pela sua capacidade de excelência e tudo, mas o DR passa por uma crise, sim. Passa por uma crise. E outra coisa que é mais complicado ainda, como é que em determinados momentos você vai falar pela nova CAP e pelo DR ao mesmo tempo? Não tem como. Ou você fala pela nova CAP, ou você fala pelo DR. Neste momento, onde que 2 órgãos, nós precisamos de esclarecer a verdade sobre esses 2 órgãos, você não tem como falar pela nova CAP como servidor concursado, ou como quem assinou os contratos que foram executados. Foi bem colocado, eu me sinto satisfeita com a resposta de Vossa Excelência. Foi executado, finalizado e mandado. Só que, nesse momento, é complicado, porque o DR precisava de ter uma postura de autarquia. A nova CAP também, como outra autarquia. Então, assim, eu acho que se isso acontecesse também na nova CAP, se fosse o contrário, os gestores também não estariam à vontade, os engenheiros não estariam à vontade, os técnicos não estariam à vontade. Aqui nós não estamos falando do ponto de vista de capacitação. E talvez numa crise dessa, você queira a pessoa mais capacitada. E, no ponto de vista do governador, era o senhor. A gente tem maior respeito por isso, porque a indicação é de livre nomeação, a indicação. Mas, nesse momento que nós passamos por um questionamento e investigação, né, da responsabilização civil, porque você sabe quem não tem responsabilidade civil? É o cidadão, às vezes, muitas vezes. Mas o homem e a mulher pública, ele, toda vez que ele senta a bunda numa cadeira, ele tem que responder para as pessoas. Ele não está lá fazendo o melhor. Ele está lá fazendo o que é a obrigação dele. Então, assim, por mais que seja, e aqui não estou acusando, estou colocando o meu ponto de vista, do ponto de vista da gestão, não estou colocando que tem que sair, que o governador faça o que ele quiser, porque ele é o governador, ele foi eleito e vai ficar até o final do mandato para isso. Mas do ponto de vista do momento que nós estamos passando, da crise que nós estamos passando, entendeu? O governo ficar se defendendo. Não, o novo presidente do DR foi quem assinou os contratos. Assinou, terminou o contrato, ele colocou aqui na nossa audiência pública, colocou, finalizou. E a responsabilização é de quem? Agora, foi da TerraCap? Então, assim, eu faço esse apelo aqui, faço essas colocações aqui, porque eu não estou fazendo um discurso colocando culpa em ninguém. Eu responsabilizo diretamente aqui o governador que utilizou os recursos. E aí, quando um projeto de lei vem para essa casa, ele vem com a assinatura de alguém. E esse, da utilização dos fundos, veio com o carimbo do senhor governador Hollenberg. Não veio com a assinatura de nenhum gestor. E não há de se responsabilizar o Márcio também, porque você não estava na gestão, você não era gestor de lugar nenhum. Esse contrato estava onde? Quem era o gestor à época?
O Ludovice disse que estava na Nova Cap e veio aqui para prestar esclarecimento. Vou ter a oportunidade também de ouvir o nosso presidente da Nova Cap. Mas, na crise que nós estamos passando, será que o governador não tem ninguém que pense de verdade para falar para ele que está tudo errado? O modo como ele recebeu essa crise, o modo como ele conduz essa crise, soltando notas contra o governo passado, quando a responsabilidade, quando você assume um governo, e aí eu quero discordar frontalmente da crise da água. O governador foi fazer alguma coisa na crise da água, quando começou a faltar água, gente. Pelo amor de Deus, eu estou nessa casa. Eu não estou lá em outro lugar, não. E aí eu pedi cópia de tudo isso. Ele esqueceu de fazer o governo de transição. Ficou tão impressionado em juntar gente que não sabe fazer nada, que quando as pessoas aprenderam, o governo acabou. Então, não tem o que se falar, que não é palanque político para falar da água, para falar dos grandes gestos do governador. Porque nós estamos aqui para falar de um viaduto que caiu, que podia ter morrido alguém. Alguém poderia ter morrido. E, para se responsabilizar, essa autarquia tem que estar forte com os servidores públicos dela, a Nova Cap tem que estar forte com os servidores públicos dela, para a gente entender quem foi o verdadeiro responsável. E aí, quando a gente fala em responsabilização, não significa que a pessoa teve o dolo, não, a vontade de fazer, não. Às vezes a gente atropela alguém na rua por distração, sem ter a vontade, sem ter a má fé. Então, ninguém está falando. Eu acho que ninguém gostaria disso. Não é um absurdo o que aconteceu. Nem o próprio governador, ninguém. Nem a oposição. Ninguém fica feliz com o que está acontecendo na cidade. Agora, a condução dessa crise, e eu pedi vários requerimentos, estou fazendo representações, estou pedindo informações, mas tudo que eu coloco é dentro da legalidade. E é dentro de papel, de documento. Não é chegar para fazer um discurso de falar isso ou de falar aquilo. Eu conheci o Ludovice, não tenho afinidade política nenhuma com o Ludovice, conheci o Ludovice quando ele foi para o DR, e foi a primeira grande briga que eu tive com o governador, porque ele era filiado no PT, e nós derrotamos o governo do PT. E foi ele que foi para lá. Pela capacidade, segundo o governador, capacidade técnica e tal. E eu tive a primeira grande briga que eu tive com o governador, e foi por causa do Ludovice. Mas eu sou coerente. Quando aconteceu o que aconteceu, eu liguei para o Ludovice. Falei, Ludovice, eu não quero dar nenhum depoimento sem te ouvir. Deputada, a culpa não é do DR. Nós não estávamos nessa responsabilização deste viaduto, especificamente. Então, o que eu acho que a gente precisa de fazer com esses órgãos, com a Nova Cap, com o DR? Eu acho que é o momento de fortalecer esses órgãos, de ter os servidores concursados na gestão desses órgãos, porque nós estamos passando, pessoal, nós somos agentes públicos. E eu tenho muito orgulho de falar que eu ganhei minhas 2 eleições sem nenhum cargo comissionado, nenhuma das minhas eleições eu tinha cargo comissionado, mas eu tenho o respeito do servidor público, o respeito daqueles homens e mulheres que estariam lá sempre, quando nós não vamos estar aqui mais. E, para finalizar, ninguém nunca vai receber uma medalha por tudo que é bom que fez. Não existe medalha. Vai ganhar uma medalha por prevenção. Prevenção de 10 viadutos que caiu. Ganhar uma medalha. Mas no dia que cai um, a gente é responsabilizado, sim. Esse é o peso de um governo. De você ser governador, de você ter um peso na gestão. Estou vendo aqui o deputado, nosso suplente, nosso primeiro suplente, Roosevelt, quero cumprimentá-lo também. Essa casa é sua. Né, tive o prazer de conviver com Vossa Excelência aqui, uma pessoa super gentil, educado. Seja muito bem-vindo aqui conosco. E queria deixar esse encaminhamento, né, que, neste momento de crise, que o DR tenha condição de gerir a sua crise, que a Nova Cap cuide da parte dela, entendeu? E que essa casa possa fazer a investigação mais tranquila do mundo. Entendeu? Porque, para mim, até agora, a única clareza que se está da responsabilidade do governador Hollenberg é porque ele utilizou os recursos do DR. E se não fizesse falta, ele não precisava de arrumar 50 milhões de última hora. Então, faz falta. Faz falta, sim. Faz muita falta. E, na mesma licitação que você faz um viaduto, você pode fazer da malha viária toda. Licitar 10 viadutos, este. Então, se faltava dinheiro, faltava para o DR, né?
mas para o governo do Distrito Federal não faltava. Então, eu acho que, para mim, por enquanto, eu só vejo um responsável. Pode ser que não tenha sido de má fé, pode ser que não tenha sido por dolo, pode ser que ele não tenha tido a intenção, mas há de se responsabilizá-lo. Porque utilizar um recurso que não é seu, e quando cai um viaduto, exonera o seu diretor para tirar a crise, joga no colo do PT. Fui inimiga pública do PT, aqui oposição. Mas a gente há de fazer uma justiça que o governo do PT acabou faz... Nós estamos na eleição, praticamente, novamente. Será que as pessoas não têm consciência, quando faz uma nota dessa, que o cidadão que está em casa não vai acreditar num negócio desse? Pelo amor de Deus. Que esse poder legislativo aqui é feito de homens e mulheres que suaram nas ruas e que têm conhecimento de causa para estar aqui. Então, assim, é nesse sentido que eu gostaria de fazer a minha fala. Vou continuar, deputado Wellington, até o final pela Frente Parlamentar de Infraestrutura, do qual Vossa Excelência é meu vice-presidente, fazendo essas investigações. Não quero antecipar pré-julgamento a ninguém. Quero falar que eu tenho muito respeito por todos esses homens que estão aqui na mesa, todos eles. Não há nada pessoal. As minhas colocações aqui são colocações políticas, de um cunho político, sem responsabilizá-los qualquer um dos homens e mulheres que estão aqui, e principalmente preservando as entidades. O governo não queria que essa audiência pública fosse essa semana, tentou no Colégio de Líderes acabar com essa audiência pública, mas é muito ruim quando a gente vê que o servidor público se sente ofendido. Era isso que estava acontecendo, mas eu acho que sempre há de se trazer a verdade, uma audiência pública dessa é importante para isso, e eu agradeço a oportunidade.